Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Brazilian Dev, meu nome é Paulo Raoni e esse aqui é mais um vídeo da série JavaScript Avançado. Nesse vídeo eu vou explodir a cabeça de vocês com um conceito muito interessante que é o destructuring, que é a desestruturação, de estruturas dentro do JavaScript que a gente consegue trazer apenas os pedaços que a gente quer de uma estrutura, seja ela um array, seja ela um objeto. Antes da gente continuar, é claro, eu peço que vocês deixem aquele like que me ajuda pra caramba. Não esquece também de se inscrever se você não for inscrito e deixar o sininho ativado também para receber as notificações, beleza? Vamos seguir com o vídeo então. Vocês sabem muito bem que pra gente fazer uma atribuição de valor, é muito simples, A gente pega e cria uma variável simplesmente colocando uma palavra-chave, pode ser var, que a gente sabe que tem problemas, efeitos colaterais, a gente não utiliza mais o var, apesar da documentação do MDM do WebDocs ter muito sobre o var ainda, beleza? A gente tem o const, que é para criar uma constante, e a gente tem o let, beleza? Então, se eu quiser criar uma constante e dizer que o nome dela é A, bem genérico, coloco um valor qualquer aqui, uma string, e beleza, criei essa string, Mas vamos supor que eu queira criar um objeto, E aí esse objeto, vou botar aqui o nome aqui, obj, e esse objeto, ele tem uma propriedade A, que é uma string, e uma propriedade B, que é outra string, E aí, como é que eu faço para poder pegar esses carinhas aqui, isso apenas pegar o valor deles, Então, eu quero que esse cara seja separado numa variável separada e esse aqui seja separado na outra variável separada. Esse é o destructuring. O destructuring serve justamente para isso, para poder a gente extrair esses valores. Eu vou pegar uma série de exemplos com vocês aqui, que são exemplos do MDN WebDocs, que a gente vai analisar um por um, e eu vou explicando para vocês, ponto a ponto, algumas coisinhas que podem ficar um pouco difíceis de entender se você só pegar a documentação e ler, e a gente vai entender que, poxa, isso aqui, se vocês ainda não estão usando o destructuring no dia a dia, vocês vão acabar usando porque é muito legal, é uma coisa que realmente explode a cabeça de quem começa a aprender. Vamos lá então. Bom, então vamos começar com um array. Se a gente quiser criar um array const full, esse aqui é o exemplo que está lá no MDN WebDocs, vou colocar em português, vou colocar 1, 2 e 3. Vou colocar aqui 1, 2, 3. E aí, vamos supor que eu queira extrair cada um desses valores para variáveis separadas. Eu colocaria da seguinte forma. Const 1, 2, 3. Tá? Isso aqui praticamente é um array, como se fosse um array. A sintaxe de um array. Porém, isso daqui é uma atribuição do lado esquerdo. O lado esquerdo continua recebendo valores, tá? Então, isso aqui é uma atribuição, são valores, são variáveis que vão receber valores, só que de uma forma um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. A gente vai pegar uma estrutura, no caso é full, que é essa estrutura aqui, o array. A gente sabe que o array também é um objeto, um objeto iterável, um objeto que você consegue fazer uma lista, E é uma estrutura e a gente vai desestruturar ela, por isso destructuring, a gente vai desestruturar e transformar cada um desses elementos aqui em variáveis, tá? Claro que a gente não está mudando, a constante full continua sendo full, a gente consegue utilizar em qualquer outro lugar, porém, a gente consegue aqui agora fazer assim, console.log, eu vou fazer logo assim, 3 vezes, console.log, e colocar aqui, 1, 2, 3. 2 e 3. Beleza, se eu fizer isso aqui, olha o resultado que vai me dar. Vou colocar um breakpoint aqui que eu já vou ver todos os resultados, Vou dar F5 aqui, olha, 1, 2, tá? Que é o valor de cada uma delas, Eu poderia colocar qualquer outro valor aqui, mas é 1 e 2 mesmo. E dar um F5 por último aqui, 3. Beleza, eu consegui separar o array que estava aqui desse jeito e separei eles dentro a forma como a gente escreve o array, para dizer que eu estou desestruturando um array. Para objeto é a mesma coisa, a gente vai desestruturar o objeto utilizando a sintaxe do objeto. Então vamos fazer o seguinte, esse aqui é um exemplo bem simples de atribuição de variável básica. Vamos ver um exemplo diferente. Bom, esse outro exemplo aqui é um pouquinho diferente, que agora eu estou declarando separadamente as minhas variáveis, e aqui eu estou fazendo o seguinte, eu estou usando aquela mesma sintaxe,
E assim, eu declarei separadamente as variáveis, estou usando aquela sintaxe, mesma coisa de array, parecido, né? A sintaxe é semelhante, a gente usa colchete. E eu estou passando as minhas variáveis aqui para elas capturarem exatamente os valores que tiverem aqui, tá? Então eu tenho 1 e 2 aqui, ele vai desestruturar. Se eu tivesse aqui um 3, né? 3, um 4, ele não vai pegar, ele vai pegar só o A e o B, os dois primeiros elementos aqui, tá? Então ele não vai pegar esses caras ali, 3 e 4, vou dar F5 aqui, ó. F5, beleza, ele já salvou automaticamente. Olha quem é A, A é 1 e B, B é 2. Se a gente colocasse mais um aqui, colocasse C, C, opa, C, e desse um F5 de novo, ó, F5 de novo, C de not define, né, que eu não declarei ele lá em cima, vou colocar ele aqui em cima, C, tá? E agora eu vou testar novamente, F5, eu não tenho log para ele, mas eu posso dar um F5 aqui, ó, e ver quem é C aqui em cima, ó. C é 3, tá? Ele foi atribuído, e agora C, ele pegou esse valor aqui, o 4 ficou sem ninguém, né? Mas vocês deu para perceber que quando eu vou colocando os valores desse lado aqui, lado esquerdo da atribuição, eu vou pegando os valores do array que eu quero capturar. E eu posso também tirar. Eu posso, às vezes, não quero pegar o 2, eu quero pegar só o primeiro e o terceiro elemento. Eu posso fazer isso também. O B vai ficar como undefined, ó. Quem é B? B aqui, ó, tá undefined. E o C eu consegui capturar, né? Então, às vezes, eu quero só o A e o C. Consigo fazer também. E na mesma linha de raciocínio do anterior, né? Eu fiz a mesma coisa aqui, tá? Coloquei as variáveis separadas. Porém, agora eu fiz uma coisa um pouquinho diferente, né? Já deu para evoluir um pouquinho mais. Nesse caso aqui, eu já estou dizendo que se não tiver valor declarado, né? Aqui no caso no array que eu estou desestruturando, eu posso dizer que ele vai ter um valor default, né? Um valor padrão. Então, se não tiver, vai ter esse valor default. Caso tenha, né, o valor, então ele pega o valor. Nesse caso aqui, ó, A, ele vai ser 1, tá? Por quê? Porque existe o valor. Agora, B vai ser 7. Por quê? Porque não existe um segundo valor aqui, ó. Teria que ter um segundo valor aqui, um 2, mas não tem, tá? Como o segundo valor desse array não existe, então ele vai pegar o valor default. O B vai ser 7. Tá? E eu poderia usar a mesma coisa do outro, né? Que eu não coloquei valor nenhum, né? E aí ele pega aquele valor default, né? Então ele deixa um valor default. Eu poderia deixar, por exemplo, assim, né? E colocar, vamos supor aqui, colocar o C aqui no meio, né? Vou colocar B, né? 7. E aí eu colocaria aqui, ó, mais um aqui, colocar C igual a 10. E aí vamos supor, tá? Que eu tenha um array assim, ó, 1, né? E aí eu boto undefined aqui e boto 3 aqui, tá bom? Então, quem tem o 1, tem o undefined, tem o 3. O que vai acontecer? O 7, o B vai ser 7 de novo, porque esse cara aqui não existe, ele é undefined, né? A gente sabe que o undefined ele é um false value e todos os false values eles são variados para false, né? Então, vou colocar aqui, ó, C, né? Que eu tenho que declarar ali em cima, dar um F5 de novo aqui, ó, para rodar novamente, beleza. Agora sim, ó, A é 1, né? Porque ele pegou esse cara aqui, não vai pegar o 5, que é o valor default. O B é 7, por quê? Porque o undefined, ele tá aqui no meio, tá vendo? Ele tá pegando na ordem, ó. Esse aqui, depois esse aqui, depois esse aqui. Só que esse aqui não existe. Ele vai pegar o quem? O valor default. E por fim, ele vai pegar o C, que é 10, né? Perdão, o C que não é... O C, ele é 3, tá? Só que o valor default é 10. Ele não vai pegar o valor default porque tem aqui o 3, tá? Então ele captura o valor que existe. Se não existir, ele pega o default. Bom, e aqui a gente tem aquele velho algoritmo, né, de permutação quando eu quero trocar o valor de uma variável por outra. Se eu quiser, por exemplo, trocar A por B, eu tenho que criar mais uma variável aqui, né, temp, né, e colocar sem nada e colocar assim, ó, temp recebe A, né, A recebe B, né, e, por fim, B recebe temp, certo? Porque temp vai ter o valor de A. Agora, A pode ser atribuído por B, né? E, por fim, B pode pegar o primeiro valor que era temp, né, de A. Isso aqui é a forma de a gente fazer uma permutação, né? Isso aqui é um algoritmo bem básico, a pessoa que começou a faculdade, ela aprende. Porém, para a gente fazer isso utilizando o destructure, a gente consegue de uma forma bem mais simplificada. Em uma linha, a gente consegue fazer isso, que é da seguinte forma. Eu coloco A, B, tá? Isso é o lado esquerdo da atribuição.
e coloco o que? Vai desestruturar, tá? De B e A. Olha que coisa incrível agora que a gente está vendo. Eu vou tirar esse temp daqui, que não precisa. E é o seguinte, esse array aqui está sendo criado on the fly, né? É um termo em inglês que significa que está sendo criada no meio do caminho, né? Enfim, você está desenhando o código ainda, está sendo rodado esse código e ele está sendo criado aqui, ó, tá? E como é que eu estou criando ele? Eu estou pegando o valor de B e jogando aqui, ó. Estou pegando o valor de A e estou jogando aqui. Então aqui é como se fosse 3, tá? E 1. A gente não estava fazendo desse jeito até agora? É a mesma coisa. Só que eu fiz com que eles fossem usados, né, os valores dessas variáveis, tá? E aí o que eu estou fazendo aqui desse lado? Eu estou fazendo a desestruturação, só que com a mesma variável. Eu estou fazendo a reatribuição das variáveis, só que fazendo a permutação, né? A agora vai ser B e B vai ser A, né? Então se eu colocar aqui, ó, console log, botar 2 assim, ó, console log, colocar um só, né? Colocar um só, console.log, botar A e B, que a gente já vai conseguir ver os dois de uma vez. Colocar aqui, ó, dar um F5. Olha só, o A é 3, né? Que ele permutou, ó, B era 3, agora A é 3. E B é 1, né? Então ele fez a permutação, é uma forma mais simples de fazer permutação utilizando destructuring. Bom, e para você que não viu, né, o vídeo de eu falando sobre REST Parameter, pode dar uma olhada aí, que é se eu não me engano, é o último vídeo antes desse aqui, ou antepenúltimo, tá? E eu falo sobre esses 3 pontinhos que pode ser tanto o REST Parameter ou pode ser o Spread Operator. O Spread, lembrando, é um espalhamento. O REST Parameter, ele faz uma coleção, ele coleta os valores e coloca tudo numa variável só, né, numa lista. E é isso que ele está fazendo aqui, ó. Esse cara aqui, ele vai pegar sempre o primeiro valor do array, né, no caso na desestruturação, né? E aqui, ó, ele está fazendo o mesmo padrão do REST, né? Ele vai coletar o 2 e o 3, tá? Então o 2 e o 3 vai ser B, vai ser uma lista, né? No caso, vou colocar aqui, ó, console.log, né? A e B. A gente vai ver que a gente vai ter o primeiro que vai ser um valor primitivo e o segundo vai ser uma lista. Vou colocar aqui, ó, breakpoint, 1 é o A e o B, aqui, ó, é 2 e 3. Beleza? Então, uma forma bem interessante também de trabalhar. Vocês estão vendo que, nossa, isso aqui é de explodir a cabeça, porque muita coisa que a gente fazia com muito código, hoje a gente consegue fazer com muito mais facilidade usando o destructuring. E agora vamos falar um pouco agora de desestruturação de objetos, que no caso, a maior parte das pessoas utilizam destructuring para desestruturar objetos. Eu comecei justamente com array para vocês verem que dá para fazer muito mais com destructuring do que só trabalhar com objetos. Mas aqui a gente vai ver o primeiro exemplo, um exemplo muito simples, que é o seguinte: eu estou criando uma constante, né, chama-se O, né, de objeto, né, e aqui a gente tem um objeto, né, com a propriedade P, valor 42, é uma propriedade Q com valor true, né, um booleano. E aí aqui a gente está fazendo a desestruturação, né, do O, né, mesmo formato, bem parecido, tá, com a desestruturação de arrays. E eu estou pegando aqui, ó, P e Q. No final a gente já sabe o que vai ter, né? A gente já viu o padrão, como funciona. P vai ser 42 e Q vai ser true, né? Vou dar um F5 aqui para a gente ver, ó. P 42, Q true. Bom, agora a gente vai ver um exemplo bem parecido com o anterior, né? Só que um pouquinho diferente, uma pequena coisa diferente aqui. Antes eu estava usando const, né? Geralmente a gente trabalha com const quando a gente está trabalhando com valores imutáveis, né? E o JavaScript tenta sempre fazer isso, né? É um padrão. Porém, aqui ele vai acusar um erro, tá? O meu SonarLint, ele está dizendo aqui que tem um probleminha aqui, tá? Pausa o vídeo aí e vê se você consegue encontrar esse problema. Beleza? Pausou? Ok. O problema é o seguinte, gente, que eu estou fazendo uma reatribuição. Não posso, né? Eu estou criando constante. Primeiro problema, na verdade, né? Eu estou criando essa constante aqui, ó, e constante ela precisa ser inicializada, gente, tá bom? Então eu não posso criar desse jeito aqui, ó. E depois eu também estou tentando reatribuir, né? Estou utilizando valores aqui, ó, e enfim, estou pegando esses valores e reatribuindo para eles. Não posso fazer isso, então eu tenho que tirar const e botar let aqui, tá bom? E aí, consertei, tá? E esses parênteses aqui, segundo o MDN WebDocs, eles precisam, tá? Porque senão o JavaScript ele vai interpretar esse cara aqui como um bloco e ele vai dar erro, né? Ele não pode olhar isso daqui e ver um bloco, tá? Ele vai olhar um bloco de código e vai dar erro, vai dar um probleminha aqui. Então a gente coloca entre parênteses, que aí ele vai entender que isso aqui é uma desestruturação e vai ter
praticamente, gente, o mesmo resultado dos outros, né, que a gente estava vendo já. Colocar aqui A e B, só para a gente ver de fato como é que vai ficar. Colocar A e B, F5. Beleza, ó, A é 1 e B é 2, tá? Eu desestruturei, peguei os valores aqui. Beleza, gente, agora a gente vai ver um exemplo bem parecido com o anterior, tá? Esse exemplo é o seguinte, é a mesma coisa que a gente tinha visto no outro, né? OBJ, um O, né, de objeto, e esse objeto aqui que é exatamente o outro, tá? Só que agora a gente está fazendo o seguinte, a gente está dando um nome, tá, para esse cara, ao invés de ser P e Q, eu quero que ele seja full e bar. Então ele está desestruturando, tá? E desse cara aqui, ele está pegando um cara aqui que eu estou dando um nome, tá? De uma variável para ele. Então eu não estou pegando o valor, exatamente o valor dele. Eu estou pegando o valor que vai vir aqui, como se fosse realmente a escrita de um objeto, e dizendo que o cara que tiver aqui vai ser atribuído o valor a ele, né? 42 no caso, e aqui bar vai pegar true, né? Já está até aqui, ó, true, beleza? E agora, gente, é o seguinte, isso aqui é exatamente o exemplo que a gente fez de array já nesse vídeo. Então, assim, vocês vão ver que é muito parecido. Então, quando vocês forem trabalhar com array e com objeto, vocês vão ver que é muito parecido, muito semelhante, e vocês não vão ter tanta dificuldade assim se vocês aprenderem um ou outro para trabalhar depois com um ou outro, beleza? Então, aqui nesse caso, é a mesma coisa, tá? Eu estou com um valor padrão, default, para A e um valor default para B. Então, se A não existir, ele vai ser 10. Se B não existir, ele vai ser 5. Nesse caso aqui, ó, A existe, tá? A é 3. Beleza, então A não vai ser 10, A vai ser 3 porque ele existe. Já o B não existe nesse objeto. E lembra, gente, que eu estou desestruturando esse objeto literal, ok? Ele é literal. Eu poderia pegar um objeto mesmo, tá? Criar ele aqui em cima bonitinho, botar aqui, ó, const, né? Sei lá, a O, né? O, né? Assim, desse jeito, né? E colocar ele aqui embaixo, tá? E desestruturar, ok? Não tem problema, dá para fazer assim também. Mas dá para eu fazer assim, de primeira, tá? Criando o objeto literal e desestruturando ele de primeira aqui. Não tem problema também. E eu vou colocar aqui, ó, o B, né? Só fechar aqui o console log, dar um F5 de novo, vai dar erro. Ok. Aqui ele vai pegar o 3, né? Que é o valor que existe já de A. Já o B não existe, então ele pega o valor default que eu declarei aqui para ele. Então, pessoal, agora esse caso aqui é um pouquinho mais complicado, assim, de primeira parece que é muito complicado, mas depois vocês vão ver que é bem simples, tá? Eu vou tirar o breakpoint daqui para poder ficar mais, dar um refresh aqui, tá? Vamos lá. Eu tenho esse objeto aqui, metadata, tá? E dentro desse objeto, né, eu tenho vários outras coisas aqui, né? Tem uma estrutura, tem um array aqui dentro, né? E aí eu tenho um objeto dentro desse array, não tenho nada, só tem esse valor. Tá? E aqui, ó, eu estou fazendo uma desestruturação desse objeto aqui de cima, metadata, ok? E nessa desestruturação, eu estou usando já algumas coisinhas que a gente já viu. E aí eu tenho aqui o English Title, que é um nome que não existe aqui nesse cara, beleza? Só que esse English Title, lembra que a gente falou que dá para a gente dar um nome a um valor de uma desestruturação? Então, esse valor title, ele existe, né? E o valor dele é scratchpad, né? E eu posso pegar somente o title, tá? Beleza? E desestruturar ele, usar do jeito que ele tá, ou eu posso dizer que o que tiver dentro do valor de title vai ter um nome de uma variável que eu estou dando para ela aqui, que no caso é English Title. E ele, repara que ele já fica como constante, né? Porque eu estou declarando como constante isso aqui, e o valor que vai vir daqui vai ser uma constante, tá? A mesma coisa, ó, translations, né? A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho uma estrutura aqui, ó, tem um array com um objeto dentro. O único valor desse array, o único índice, né, o índice 0 desse array é um objeto, né? E aqui, ó, eu estou extraindo somente o title. Então, eu tenho várias propriedades aqui, né, dentro desse array, só que eu estou, dentro desse objeto, no caso, só que eu estou extraindo somente o title daqui. E eu estou dando aqui, ó, locale title, estou dando um outro nome para ele, para não ficar com dois titles, né? Ia ficar repetitivo isso aqui, né? Então, para a gente não repetir, a gente já altera aqui, já consegue alterar esses nomes, tá? E se eu dou console log aqui, ó, F5, tá? Vou olhar aqui, ó, scratchpad, e o outro é o JavaScript Angbang, né? Nome bem estranho aqui, entendeu? Então fica bem mais fácil de trabalhar, trabalhando com
a desestruturação, né, de objetos e a gente escreve bem menos código. Fica muito mais legal escrever código JavaScript dessa forma. Bom, gente, penúltimo exemplo. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, né? Dá uma pausada no vídeo, tenta entender o que está acontecendo aqui. Não está muito bem indentado, né? Que eu acabei pegando, copiei e colei, tá? Mas dá uma pausada no vídeo e tenta entender o que está acontecendo aqui. Pausou? Viu? Ok, vamos lá. A gente tem uma função aqui, user_id, né? É uma função, uma function declaration, né? Não é arrow function, tá? E aqui a gente tem uma outra whois, né? Para saber quem é. Né? E essa var aqui, né? Peguei justamente o exemplo lá do MDN, ele está usando var, né? Const é melhor, porque é um valor imutável, tá? E aí a gente tem esse objeto aqui. Beleza. Duas funções, né? E a gente vai ver o que vai acontecer. Essas funções a gente vai conseguir trabalhar com elas com desestruturação na lista de parâmetros, tá? Que é bem legal também. E a gente tem aqui console log, eu vou pegar o user ID desse cara aqui, ó, tá? Então, o user ID, onde é que ele está? Aqui, ó, user ID, beleza? Ele vai pegar esse valor aqui, ID. E ele vai usar o quê? Uma função. É aí que é legal, porque essa função aqui, ó, ela vai receber esse user e lá dentro da função ele vai desestruturar. Ó, aqui, ó, user ID, ele recebe um objeto, tá? Que desestrutura o ID desse objeto e retorna essa desestruturação. Daria para a gente escrever menos, claro, utilizando um arrow function, mas esse exemplo aqui eu peguei do MDN WebDocs, ok? E aí ele vai desestruturar aqui, ó, vai ficar user_id 42, né? Vai ficar bem bonitinho, assim, uma escrita muito boa, muito bonita, né? Fica bem mais elegante o código escrito dessa forma. O whois, ele vai pegar já o user todo, né? E vai fazer uma desestruturação completa nesse objeto aqui. Ele vai pegar o seguinte, vai pegar o display name, né? E vai dizer que o nome dele é display name. Tá? Ele poderia colocar qualquer outro nome, né? Botou display name aqui, de estruturar esse cara. E vai vir aqui, ó, full name. Do full name tem um objeto dentro dele, não tem? Tem um objeto. Então ele desestrutura mais um nível, entra aqui em first name e diz que o first name vai receber uma variável aqui, né? Name, tá? Então a gente aqui também tá fazendo aquela nomenclatura, né? Tá nomeando um valor, tanto aqui quanto aqui. E aqui dentro, ó, ele vai dar o console log, display name is name, né? Do first name da pessoa, tá? Então vamos pegar aqui, ó, F5, né? Pegar esse cara aqui, ó, user ID, ele já vai pegar aqui, ó, 42. Vamos ver, que ele vai colocar aqui no console, né? Pra gente. F5, ó, user ID 42 e o user. O que vai acontecer? Ele vai vir aqui, ó, display name, JDoe, né? Geralmente é John Doe, né? E ele vai pegar John Doe is John, né? Que é o que ele vai pegar. Vamos lá? F5, entrou aqui, ó, vai logar, JDoe is John. Pessoal, por fim, aqui a parte mais, assim, talvez a mais difícil, porque tem um conceitozinho que talvez muita gente não conheça, né? Mas que dá pra gente utilizar, inclusive, tá? Mesmo que seja pequeno, pode ser que seja um pouquinho mais complexo. Então pausa o vídeo aí, vê se você consegue entender o que está acontecendo e vamos pro vídeo, ok? Vamos lá. A gente tem esse key aqui, tá? Estou dizendo que let key. Por que let? Porque eu vou fazer uma utilização dele, eu não quero ter problemas, né, de questão de reatribuição, se bem que aqui eu só apenas estou utilizando o valor, tá? E aqui eu tenho um let também, eu poderia também usar const, tá? Mas eu coloquei let aqui, beleza? E aí o que acontece? Esse key aqui, tá? Que é um Z, eu estou utilizando ele como uma chave, tá? Eu estou usando como chave da no caso a propriedade, né? Então ele vem aqui, ó, e assume, tá, o espaço dessa propriedade. Essa propriedade vai ser Z, né? E vai se transformar nisso aqui, ó, Z, tá? Dessa forma aqui. Então eu consigo colocar esse valor aqui dentro, beleza? Essa é a particularidade desse ponto aqui, tá? E aí aqui, ó, eu digo que quem for Z, tá? O valor do cara que tiver essa aqui, que é Z, né? O valor dele vai ser o nome full, que eu estou dando já um nome para esse cara, né? Já até pegou aqui, né? Que é bar. E aí eu estou desestruturando, né? De um cara que tem um Z, né? E o valor dele é bar, né? E aí eu desestruturei, o full assumiu esse valor, que é bar, e aqui ele logou pra gente, beleza? Então é isso, pessoal. Tem bastante conteúdo, bastante coisa. Eu espero que vocês estudem bem esse conteúdo, tá? Eu vou deixar a referência aí para vocês na descrição do vídeo, para vocês estudarem mais. Tem muita coisa de destructuring lá no site da MDN WebDocs. Isso aqui não foi tudo que eu peguei, tá? Tem outros lugares também,
links que vocês podem ver aí de artigos que explicam bastante. Se vocês tiverem dúvida, podem escrever nos comentários também, que assim, é um assunto muito legal e faz parte da programação atual. JavaScript, o JavaScript moderno utiliza muito de structuring e é bom que vocês aprendam, né? E utilizem para vocês mostrarem que vocês realmente estão dominando o JavaScript, porque isso aqui é muito legal. Beleza? Eu espero vocês nos próximos vídeos do canal. Valeu, gente. Fui!